Começando então a live do dia 26, pessoal. Estamos aqui na tela Bitcoin, tá? Então, eu tenho aqui nessa tela uma Fibonacci. Eu sempre busco colocar uma Fibonacci que não foi mitigada em 50% ainda, né? E pegando aqui num time frame menor, a gente tem esse fundo aqui de 78 mil mais ou menos, tá? Até o topo histórico. Então, em toda essa trajetória do price action, em nenhum momento ela tocou 50% ainda, tá? Então a gente sempre usa essa Fibo como uma Fibo para confluências de order blocks e suportes, para ser mais uma confluência para a gente achar fundo. Então, se o preço estiver meio hypado, né, 0.382 é um ponto de repique, tá? Não quer dizer que é um repique que vai romper topo histórico de novo, mas é um ponto que é bom você ficar de olho, principalmente se ele conflui com algum order block, e algum order block que tem fundamento, que no caso é o que está acontecendo, tá? Nós temos aqui um order block que deu origem a toda essa movimentação de alta, que tinha rompido o ATH anterior, né? Então, bem aqui nessa região, tá? Aqui. E ó, já tocamos, né, nesse order block. Se eu refinar ele para o tempo gráfico diário, pegar a amplitude da vela do diário, né, seria mais ou menos isso aqui, tá bom? Então já tocamos aqui em 50%, né, desse suporte. Logo abaixo desse suporte aqui tem 0.382 aqui na casa de 106.800 mais ou menos, tá? Então pode acontecer muito, né, de fazer um fundo aqui no 4 horas, ó, estamos desenhando aqui uma estrutura que tem cara de uma estrutura de reversão, tá? Mas se não reverter agora, ele pode muito bem furar esse suportezinho aqui com pavio, pegar 0.382, então essa região que a gente está aqui é uma região que eu tenho interesse em armar uma posição de long aqui, tá? Não estou com expectativa que essa posição daqui rompa o topo histórico, tá? Mas é um trade, entendeu? Então pegou aqui, parcial daquele jeito que eu sempre falo para vocês, no 1 para 1, ajusta o stop, tá? Porque se não romper topo histórico, a gente pode ver alguma movimentação mais ou menos assim, ó, nessa região aqui, ó. Essa região aqui pode ser uma resistência, né? Se não, lá em cima mais ou menos aqui, tá? Nessa região aqui também resistência. Ou até mesmo um pouquinho lá do top fishing, né, que fez uma ineficiência aqui em cima, né, no tempo gráfico diário. Se você olhar, tem uma velona grande ali, ó, no 12 horas, vamos ver. Tem velas aqui com ineficiência que eles podem até usar essas velas aqui para fechar parte dessa ineficiência aqui em cima, tá? Então são pontos que, em possível repique, são pontos que você tem que fazer parcial antes, né, tá? Bem aqui seria mais ou menos 50% dessa amplitude, né? Então são pontos que você tem que fazer parcial antes, tá bom? Se não segurar 0.382, o próximo nível é 0.5. E eu, olhando o tempo gráfico semanal, eu acho que 0.5 é um bom ponto, ó, nessa região aqui mais ou menos, tá? Porque normalmente, né, assim, meu tempo de tela diz que primeiro numa esticada ele toca em 0.382, e na segunda vez ele costuma tocar 0.5, ó. Então, dessa primeira esticada até aqui, ó, ele veio, já tocou 0.382, ó, e repicou. E muitas vezes no segundo recuo, tá, ele vai até 0.5. Claro que isso não é uma regra, mas é uma coisa que eu tenho visto repetir várias vezes. Então, trades em 0.382, como eu falei, é um trade rápido, trade mais curto, né? Para você não ser muito ganancioso, porque existe probabilidade do repique, como eu falei, do repique e voltar até 0.5. Nessa região eu acho que pode ser um trade que pode dar uma esticada maior, tá bom? Então eu vou ficar de olho nisso em Bitcoin. É claro que nós temos suportes mais baixos também, né, que pode acontecer, tá? Mas por hora vamos trabalhar com esses dois níveis. No tempo gráfico semanal, deixa eu dar uma olhada aqui nas EMAs. Ó, no tempo gráfico semanal, 0.382, já está aqui na EMA 12 mais ou menos tendo apoio, né? Então pode ser que ele abaixe um pouquinho mais dentro das EMAs mesmo, tá? Mas ó, o range do tempo gráfico semanal você tem que puxar desse outro fundo aqui, ó. Então, né, faz sentido ele descer um pouquinho mais e formar fundo nessa região, né?
faz sentido. Ó, estocástico, ó, querendo curvar para baixo de 8 períodos, tá vendo? Então, são sinais que pode ter um pullbackzinho até um pouquinho maior. Vamos acompanhar aí, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Pois é, Bianca, eu dei um dia tava aqui, como é que eu posso dizer? Entediado, sem trade para fazer, eu dei essa mudada aqui, mas não sei se eu curti não, entendeu? Talvez eu volte na próxima ali, só mudar pro cinza, né? Sabe quando você quer dar uma mudada assim e tá se acostumando ainda? Mas vamos lá. Ethereum. Deixa eu ver se eu tinha deixado alguma coisa pronta nesse outro gráfico. Ó, tá? Então, a fibula de Ethereum, mesma ideia aqui, né? Então, olha só, pessoal. Sempre eu ajusto a fibula, ó, não peguei nesse ponto aqui, ó. Peguei um pouquinho mais em cima, né? Porque no 4 horas, ó, só para vocês entenderem, tá? Esse detalhezinho aqui faz diferença, né, na fibula. Porque no 4 horas, tá? Aliás, se eu der um zoom menorzinho ainda, aqui, ó, veio aqui e desceu, tá vendo? Desse fundo para esse fundo já pegou 50%, por isso que eu comecei daqui. E daí daqui subindo, não teve nenhum momento que pegou 50% ainda, tá? Então eu estou usando a fibula aqui em Ethereum dessa maneira, tá? Vamos marcar aqui, ó. Ainda estamos em estruturas ascendentes, né? Ó, fundo, topo ascendente, fundo ascendente, topo ascendente. Então você tem que ignorar todo esse zigue-zaguezinho que faz aqui de topos e fundos e escolher só os topos e fundos mais importantes que mantêm a estrutura de alta. Então, por exemplo, fundo importante aqui nessa região, ó, tá? Topo importante aqui, fundo importante aqui, topo importante aqui. Tá? Então, olhando, né, esse seria o fundo mais baixo que originou o topo mais alto que rompeu o topo mais alto anterior. Então, tudo isso daqui, tá, é uma estrutura. Então, enquanto Ethereum não perder essa estrutura aqui, desse ponto aqui embaixo aqui de 4.050 mais ou menos, tá? Ainda num time frame maior, tipo diário, né? Estamos fazendo topos e fundos ascendentes, tá? E aí, como que eu faço para montar trades esperando continuação de alta? Eu quero que o preço aproxime o mais baixo possível daqui, o mais baixo possível, né? Então, quanto mais perto estiver desse nível, melhor o meu risco-retorno para montar trade, né? No meio aqui, ó, risco-retorno já fica um pouquinho ruim, tá? E é claro, aí você dá um zoom no gráfico e monta confluências dentro dessa estrutura. Por exemplo, ó, vamos lá numa hora, tá? Fundão aqui, topo lá em cima. Qual é um bom suporte, né? Um bom suporte é um suporte que gerou força e rompeu topos importantes anterior. Então, olha só, aqui, tá vendo? Ele gerou força e esse movimento rompeu vários topos importantes aqui, ó. Tudo isso daqui são praticamente topos nivelados, ó, que foi rompido. Então, essa região aqui é um bom suporte, né? Só que aqui eu estou no gráfico de 1 hora. Então, vamos colocar num time frame maior, tipo 4 horas, né? E vamos pegar a última vela de venda do 4 horas, está aqui em cima, ó. Tá vendo? Então, já tem fundamento. E olha só onde é que bateu, ó. Exatamente 50%. Muitas vezes, pessoal, no order block vai cravar 50% do order block. Por isso que no meu desenho de retângulo aqui, ó, deixa a linha do meio marcadinha, ó, certinho. Marcou fundo. Então, é assim que a gente faz para achar posições ideais de montar trades visando continuação de alta, né? Fez o fundo aqui e está indo. Então, como eu falei, quem pegou aqui, pegou bem, quem agora já está um pouco embaçado, né? Por quê? Porque já está no meio, como eu falei, já está no meio, né? Então, claro que se der oportunidade num time frame menor, você pode montar, né? Mas o melhor risco-retorno já foi, tá? Lembrando que teve o rompimento do ATH bem choncho, né? Teve aquele rompimento do TH em Ethereum que rompeu e já devolveu, tá? E comparando com o topo anterior, que era esse, ó, o rompimento foi muito pouquinho, né? Então também não vou ficar esperando um rompimento de novo, né, com força, tá?
Então, o ideal é que quem pegou Ethereum, eu não peguei, mas quem pegou já tem que fazer parciais, tá? Dentro dessa estrutura aqui, e se romper a TH, né, já fechar, porque não tem nada mostrando pra gente ainda que vai vir com força. Então, possivelmente ele vai ficar lateralizando aqui, consolidando mais um tempo, rompendo topo sem continuidade, rompendo fundo sem continuidade, né, gerando liquidez, para dar uma descansada no RSI nos tempos maiores, para daí talvez romper a TH com força, né? Se Ethereum perder esse fundo aqui de 4.050, tá? Aí as coisas começam a ficar um pouquinho diferentes. Aí a gente pode estar pensando num padrão de ombro, cabeça e ombro, né? Se ele romper, né, esse nível, então possivelmente ele poderia fazer, por exemplo, assim e romper aqui, ó, tá? E aí você tem ombro, cabeça e ombro. Então, enquanto não romper aquele nível ali, seguimos bullish, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Já falo sobre indicadores. Eu já tem vídeo aqui, tá? Mas eu vivo dando uma mudada, né? Cada vez menos eu uso o RSI. Uso mais RSI mais só para ver divergência, tá? Mas tem vários indicadores aí. Aí tem vários setups. O ruim de ficar vendo muito indicador, que você começa a imaginar vários setups e depois você não sai do lugar porque começa a ter muitas possibilidades, tá? E várias coisas funcionam. Mas o mais importante, ó, eu faço uma leitura aqui para vocês mostrando um pouco o indicador. O mais importante é a leitura da estrutura do mercado, tá? Então é isso, pessoal. Então seria ideal uma consolidação um pouquinho maior. Se romper esse nível aqui, aí a gente pode ter um pullback um pouco maior em Ethereum, e aí eu fico de olho na Fibo, como eu falei lá no começo da análise de Ethereum, em 0.5, tá? Então, se acontecer de perder ali, a gente pode voltar aqui, Ethereum pode facilmente vir a 3.570 mais ou menos, até um pouquinho mais baixo, né? Porque o fundo que originou aqui, tá aqui, ó, marcado aqui, tá? Beleza? Vamos lá para total. Tá? Acabei de postar a análise de total ali, né? No grupo, tá? Então a análise de total está muito parecida com a análise do Bitcoin. Marquei aqui o suporte em total que eu tinha postado ali, tá? Por que eu marquei esse suporte como um suporte bom? Né? Porque foi ele que gerou força, entendeu? Que rompeu todos esses topos aqui, né? E o topo, assim, ó, aliás, todos esses topos aqui são importantes, né? Mas o topo mais importante que nós tínhamos para marcar pivô é esse daqui, ó, bem aqui, ó, tá? Então foi ele que gerou aqui, ó, força, pum, que rompeu esse topo aqui. Porque aqui foi meio que um fake out, né? Tá? E aqui foi o que gerou ineficiência, ó. Então o ideal é que o suporte gere candles com ineficiência, tipo candles de corpo cheio, entendeu? Aí ele vira um bom suporte. Então rompeu o topo anterior, gerou ineficiência, marca ele, tá? E o importante é que ele está próximo do fundo aqui, ó, né? Então fica um bom risco-retorno. Se eu puxar uma Fibo desse fundo aqui até ali em cima, vamos ver se dá 0.786, muitas vezes vai dar, ó, muito próximo de 0.786, tá? Então o risco-retorno tá bom, tá? Agora sim, né? O que a gente tem que pensar também nesse movimento, tá? Olhando aqui, ó, ele fez um fundo, repicou, voltou, né? Nivelou fundos, capturou e agora tá indo. Então isso aqui é um viés de captura, cravar no suporte e podemos ter uma tendência de alta agora, tá? Como eu falei, não teve corte de juros ainda, tá essa bagunça lá fora, então eu também não espero que total vá romper com força. Só estou falando, tem fundamento para fazer uma subida no time frame de 4 horas e possibilitar um trade no time frame de 4 horas com take em time frame de 4 horas, tá? Agora, assim, o que a gente tem que pensar também, né? Que na sexta-feira deu esse baita candle e devolveu tudo também, né? Então, é uma coisa ali que a gente tem que ficar esperto, né? Que se devolveu tudo, tá? Esses topos aqui, eles podem servir de uma boa resistência aqui em total, né? Então, se a gente for ver, ó, esse candle aqui gerou ineficiência forte, ó,
Então eu marcaria aqui com um alarme, tá? Um pouquinho antes dele, né? Para realizar as posições, tá? Estamos agora na primeira resistência, porque ó, também gerou ineficiência. Estamos agora na primeira resistência. Então agora é o momento que a gente vai ver os touros que pegaram aqui realizando parte, pelo menos uma boa parcial. E aí no time frame menor a gente tem que ver se está perdendo força, né? Por enquanto ainda não. Então se a gente romper aqui, opa, que legal, caminho livre para a gente subir mais um pouco, tá? Se começar a desenhar um ombro, cabeça de ombro aqui nos 5 minutos, fique esperto que se a posição estiver no verdinho é bom fechar, tá? Então por enquanto é isso que a gente está vendo em total aqui no curto prazo. O SDT.D, dominância, vamos ver se dominância está caindo, né? Legal. Topo mais importante da dominância aqui em Simão, fundo mais importante aqui, né? Só quero ver uma fibra daqui até aqui, mais ou menos 0.786, legal, tá? Já teve captura de liquidez, liquidez interna, então agora, olha pessoal, agora pode ser que entregue o movimento. Como que eu penso assim que ele pode entregar um movimento mais amplo, tá? Como eu falei, ó, você tem que dar um zoom no gráfico e perceber os movimentos mais importantes. Por exemplo, aqui, ó, topo lá em cima, fundo aqui embaixo. Então isso aqui é uma estrutura de baixa, tá? Topo, renovou fundo. Isso aqui é uma estrutura de baixa. Então essa estrutura aqui é uma estrutura que está comandando, digamos assim, tudo que está dentro dela, aqui para a direita. E você tem que entender que tudo que está aqui nessa região chama-se liquidez interna. Depois assiste o vídeo aí de liquidez externa e liquidez interna. Liquidez interna vai brincar com a nossa mente. Liquidez interna vai fazer pivô, ocuir, vai romper topo, depois vai romper fundo. E você vai falar assim, pô, fez um pivô de alta e já devolveu, entendeu? Então é assim que funciona. Depois que ele já brinca com a nossa mente, né, fazendo falsos rompimentos, aí ele entrega o movimento. Então depois que na liquidez interna, né, é capturada essa liquidez, ele segue para capturar a liquidez externa, ou em uma reversão de fato, né, ou em continuidade do movimento. Entenderam? Então olha só, vinha numa estrutura de alta, de repente, opa, rompeu para baixo com força, pivô de baixa, todo mundo coloca stop aqui, ele vai lá, pum, rompe, entendeu? Então é isso que faz. Então depois que ele faz algumas vezes isso e já trabalhou com todos os níveis de suporte dessa estrutura aqui, ele inicia um movimento mais direcional para romper topo, romper fundo, tá? Eu sei que isso aqui é um gráfico de dominância, mas isso acontece em todos os ativos, tá? Beleza. Então acho que é isso que estamos vendo aqui. A dominância está caindo, tá bom? Tá? Não é bom que a dominância rompa esse topo aqui. Não é bom. Então, você pode usar esse topo aqui da dominância em 4.54 como um ponto de stop para as posições long, tá? Então, você pode montar posições em altcoins, por exemplo, né? Deixa o alarme na dominância. Se tocar o alarme na dominância, daí você avalia de fechar o seu trade, tá? Ou fazer uma parcial, né? Beleza? Então, vamos ver. Pessoal, pede aí análise. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, Danilo. Ave. O Jonathan pediu, agora que eu vi. Já falo de Ave. Ave, XRP e Hyper. Tá, vamos lá. Ave, XRP e Hyper. Olhando no semanal, a Ave já esticou bem, né? Tipo assim, porque olha só, né? Suporte bottom fishing, tá? Aqui embaixo, né? Aqui embaixo, suporte bottom fishing, tá?
Ou foi lá em cima, voltou, pegou no suporte, até rompeu para baixo um pouquinho com o pavio, já fechou dentro e seguiu alto. E agora está muito próximo do topo aqui, ó. Muito próximo do topo, né? Então, assim, fazendo a retração aqui, ele retraiu 100%, né? Entendeu? Veio pro bottom fishing. E vai repicar daqui, claro que pode romper topo, mas abre, quando recua muito, assim, ó, quando recua assim para baixo de 0.786, até para baixo de 0.618, abre um viés de interpretação para padrão de equilíbrio, né? Se for um padrão de equilíbrio, aqui vai confirmar topo, bem nessa região que a gente está. E quando voltar aqui, entendeu? Ele pode começar a fazer isso no tempo gráfico semanal, entendeu? Então é uma região que, se for padrão de equilíbrio, o pessoal vai começar a fechar aqui, né? Vamos ver no diário como é que tá. Ó, volume, ó, spike aqui de venda, né? Quase fechou um estrela cadente ali no diário, tá? Vamos ver. Vamos ver no diário se não tem uma divergência. No estocástico tem divergência. No RSI não sei porque eu tirei daqui. No estocástico tem divergência. Deixa eu ver no on-balance volume. Divergência no OBV é top, viu, gente? Não tem divergência no balanço volume. Então pode continuar alta. Eu confio bastante nesse indicador. Tá? Quando tenho, assim, quando quero tirar a dúvida de divergência, tá? Eu dou uma olhada no indicador que chama OBV, On Balance Volume. Quando ele confirma a divergência junto com os outros indicadores, eu boto um pouquinho mais de fé, tá? Vamos ver se pegou suporte aqui. Pegou mal e mal, né? Ó. Igual a gente mostrou ali em Bitcoin, Ethereum, né? Ó. Não veio no suporte aqui, ó. Não veio no suporte aqui. Então, se perder esse fundo aqui, cravar nesse suporte, pode ser um bom trade, tá? Se a ave fazer isso aqui, ó. Bem aqui. Aí você vai entrar rompendo esse fundo aqui, né? Você pode entrar mais ou menos aqui nessa região aqui dos 303, 304, né? Se fazer isso, porque daí o risco retorno vai ficar bom. Agora, se for daqui, perdeu o bonde, não vale a pena entrar agora não, tá? Porque já está próximo da resistência que está aqui em cima, ó. Mas como eu falei, né? Sempre o time frame maior tem um peso maior na sua análise. Então no semanal, ó, tá lá perto do topo, tá? E depois que romper esse topo, se romper, fica pior ainda, né? Porque daí, pensando em fazer topos e fundos ascendentes, né? Toda vez que rompe o topo, aí ele pode iniciar a busca do fundo, né? E como é um tempo gráfico maior, esse fundo pode ser bem mais baixo, né? E aí tem que ter um gerenciamento afiado, esperar, corrigir tudo, para daí montar a posição, tá? Então, no 4 horas, pode dar um trade. Se voltar aqui onde eu falei, lembrando que é trade de 4 horas, take no 4 horas. Então, vai fazer o take cedo, tá? Já volto para o DT.D. Deixa eu ver os outros ali. XRP. XRP normalmente é uma moeda difícil de analisar, porque ela faz pavio usada para tudo quanto é lado. A última vez que eu fiz trade de XRP faz tempo, hein? Acho que foi mais ou menos aqui nessa região que eu tinha botado aqui no grupo. Agora criou um novo range, entendeu? Vamos procurar a FIBO dela primeiro. Primeiro passo é procurar a FIBO dela, desse novo range. Possivelmente vai ser daqui, ó. Tá. Já pegou 50% dessa FIBO. Aí.
tá? Mas então, olha só. XRP, a gente tem essa estrutura aqui, né? Essa estrutura aqui, que o bottom fishing dela lá em 2.24 e o topo tá ali, né? Em 3.66. Mesma ideia. Liquidez externa e agora liquidez interna. Liquidez interna vai, né, vai fazer topos e fundos fake toda hora, tá? Então, trades dentro de liquidez interna tem que ter take curto, tá? Quando que você permite fazer um take mais longo quando você pega dentro de liquidez interna? Quando ele está mais próximo do topo, se você quer shortar, ou mais próximo do fundo, né, do bottom fishing, se você quer alongar, tá? Zona de urso, 50% para cima. Zona de touro, 50% para baixo, tá? Então, olha só, toda vez que XRP passou para baixo de 0.5, ele repicou, tá vendo? Agora, tem um suporte bom aqui nessa casa de 0.6, aqui, só que ele já foi testado, ó. Já veio, bateu de novo, tá? Se ele não for agora, se XRP não for agora e voltar de novo, é ruim. E aí eu vou querer pegar um suporte mais baixo, tá? Vamos ver se tem algum suporte mais baixo aqui, ó. Vamos ver no time frame de 4 horas, vamos ver 0.786, ó. O outro suporte é aqui, ó. Bem lá embaixo. Bem lá embaixo. Aqui nessa casa de 2.4, mais ou menos. Tá? Então, XRP tem que decolar desse suporte aqui de 0.6 agora para cima, tá? Senão, essa região aqui é uma região de vácuo, ó, porque não tem nenhum bom suporte aqui, tá vendo? Vamos ver se tem... não tem nenhum bom suporte aqui, senão é 2.4. Vamos dar um zoom aqui para ver essa movimentação, se tem algum sentido nisso aqui. Tá? Ó, sentido tem, né? Olha como o preço ele veio fazendo estruturas baixistas e bem aqui um candle forte com ineficiência que fez o choque. Aqui, ó, rompeu aqui, tá? Fez o choque, né? Depois que ele fez o choque, ele voltou para o suporte bottom fishing aqui embaixo e agora tá indo, tá? Então, pessoal, XRP tem fundamento, tá? Agora já foi aqui, né? Tá muito próximo desse topo aqui, porque depois que romper esse topo, né, aí começa a busca de fundo, entendeu? Então, depois que romper esse topo aqui, aí ele pode fazer isso aqui, ó, né? Voltar a buscar algum suporte nessa estrutura aqui que está sendo formada agora, tá? Então, quem está de fora tem que esperar isso. Quem está de fora, o ideal é esperar romper esse topo aqui, botar um alarme aqui em 3.13, né, mais ou menos aqui, esperar romper, esperar fazer o pullback, puxar a fibo desse fundo aqui até o topo que foi confirmado, não sei aonde que vai ser confirmado, né, isso numa hora a gente está vendo. Se acontecer de explodir e voar, aí a gente chora, porque vai ser difícil entrar no meio do movimento, né? Mas se o mercado tiver em movimentação normal, ele vai confirmar um topo. Ó, uma região boa de confirmar um topo é bem aqui, né? Porque tem uma resistência aqui, ó. Tá? Uma região boa de confirmar topo é nessa região aqui em 3.21, 22 mais ou menos. Suponhamos que ele confirme topo ali, tá? Quando ele voltar aqui para 0.5 da Fibo ou abaixo dela, em algum suporte, ó, tem um suporte, ó, em 0.786, tudo isso é suposição, né? Porque nem confirmou topo ainda. Mas se ele voltar aqui, ó, perfeito, seria perfeito. Então, se romper esse topo, fazer um movimento assim, ó, pá, ficar aqui sambando para cima e para baixo, voltar aqui, aqui é long, né? Então seria mais ou menos isso. Vamos esperar acontecer, né? Então assim, a bola tem que vir quicandinho certinho como a gente espera para meter a bicuda. Se ela vir meio torta, fora do que a gente está imaginando, tem que reanalisar, tá? A XRP vejo isso, porque
como eu falei, tem fundamento para isso aqui ser um fundo e ter continuidade. Tá? Depois X é Hyper, vamos lá. Ah, não é isso aqui não, né? É estranho isso aqui. Vamos ver. Aí, deve ser essa. Então, é difícil fazer análise dessas moedas novas, né? Esse aqui é o gráfico mais antigo de Hyper. Acho que é. É o gráfico mais antigo de Hyper. Deixou uma baita ineficiência aqui. Querendo ser explodida. Bom, até aqui. Mais ou menos. Só que daí eu abri aqui no gráfico dessa corretora aqui, PIF. Tem que ver na Binance se é igual aos valores, porque às vezes muda nessas meme coin, nessas moedinhas. Não sei se é meme. 50% dessa ineficiência está marcado aqui, ó. É um ponto, normalmente é um ponto de suporte. Se conflui com alguma coisa nessa estrutura de alta do semanal, vamos ver. Conflui com nada. Mas agora aqui é um suporte, ó. Tá? Estamos tocando. Ó. Tá. Hyper seguinte. Agora é uma região de suporte que a gente tá. Se perder esse suporte, meu filho, aí vai lá pra vala. Aí daí eu só ficaria de olho aqui nessa região de 0.786 para baixo, tá? Talvez até bota um phishing. Então não vale a pena trade nessa região. Imagina, quantos por cento dá isso aqui, né? Desse suporte aqui até aqui, 170%, né? Mas enfim, mas agora é um suporte. Deixa eu refinar. As velas estão enormes, né? Olha o tamanho dessa vela de 2 horas. Se for a última vela de venda de 2 horas, seria essa de baixo aqui, ó. Vamos ver. Ó, pode cair um pouquinho mais ainda, né? Do gráfico de 2 horas, 50% seria aqui, ó. 0.2545, tá? 50% do order block do suporte. Então, por enquanto, ó, só estruturas descendentes, tá? Principal resistência é esse topo aqui. Esse topo aqui, principal resistência. Então ele pode muito bem romper esses topos aqui, ó, tá? Tem que ficar esperto com isso. Rompe ali, bate lá e volta a cair, tá? Então ainda não tem trade long, ainda não tem. Então como que eu faço, por exemplo? Qual que é o fundo mais fundo? Esse aqui. Eu pego e coloco um alarme nele, né? Coloco um alarme, por exemplo. Marquei o alarme. Qual que é o topo mais alto que originou esse fundo? Lá em cima. Coloco outro alarme aqui, tá? E não faço nada. Espero tocar algum dos alarmes. Tocou o de cima. O que eu vou fazer? Igual eu falei ali no XRP. Tocou, rompeu o topo. Opa, então foi um choque. Espero confirmar. Puxo a fibra. Vou pegar de 50% para baixo. Para pegar. Rompeu de baixo, o que eu faço, né? Eu pego e penso assim, qual foi o topo que rompeu esse de baixo? Imagina que ele fez justamente isso que eu falei, rompeu esse topo aqui, bateu aqui e fez isso. Tocou o alarme de baixo. Eu vou pegar o alarme de cima e desço para esse topo. E eu pego, espero confirmar fundo, né? E a hora começar a repicar, coloco um alarme novo embaixo, entendeu? E eu vou fazendo isso, né? Até dar o trigger para long, né? Enquanto isso vou olhando. Vou shortar essa moeda? Também não. Por quê? Porque está próximo do suporte.
né? A qualquer momento ela pode querer reverter, porque isso aqui é um suporte que algum repique possivelmente vai dar aqui, né? Mesmo que pequeno, mas num time frame de 4 horas, 12 horas, ele já dá um bom trade. Então eu não vou shortar porque está próximo de suporte, tá? Então é isso que vai olhar para Hyper. É isso aí. É a cunha nesse order block, é isso aí. Tá? 0.382, né? Vai dar bem aqui, ó. Tá? Ó. Do semanal lá que eu tinha puxado a FIBO, ó, 0.2527 é 0.382. É um bom ponto, tá? O que eu tinha comentado aí de USDT? Deixa eu ver. Acho que eu perdi aqui. Vocês comentaram pra caramba. Eita, já tava vendo as mensagens lá da outra live que fica aqui. Ah, achei do Pedro. O SDT no diário, você considera a formação do OKUI, ombro direito rompendo cunha descendente? Vamos ver. Ainda não considero um OKUI. Tá? Por mais que, claro, que possa acontecer uma reversão, mas não posso classificar ainda como OKUI, porque se isso aqui for um ombro, isso aqui, eita, se isso aqui for o ombro, isso aqui for a cabeça e aqui for o ombro, tá? Ainda não teve o rompimento desse nível aqui, ó, que até coloquei um alarme aqui, ó, não teve o rompimento desse nível, né? Então, pode ser um OKUI, pode ser uma indução de OKUI, ainda, para falar que é OKUI tem que romper aqui, né? E o ideal é que rompa assim, ó, por exemplo, que ele faça aqui, ó, ombro, né? Faça a cabeça, da cabeça gere um movimento que rompa ali, faça o pullback, tá? E aí teve o rompimento aqui, ó. Isso aqui é um OKUI perfeito, tá? Ou no mínimo, para eu pensar em OKUI também, tem que nivelar aqui, ó. Quando nivela aqui também, eu gosto disso, porque quando nivela, gera liquidez, e daí ele vem romper, entendeu? Então não é o que aconteceu aqui. Então eu não fico confiante nesse OKUI. Apesar de, claro, pode ir, mas não tenho confiança, tá? Vamos lá. A AVE tá parecendo um canal de alta. É um canal de alta, Jonathan. É um canal de alta. Mas olha só, no canal de alta ali, 50% do canal, né? Bem agora, zona bem ruim de trade. 50% costuma dar repique ou costuma ser resistência para voltar a cair, mas às vezes faz take muito curto. E como você não sabe, né? E toda vez que passa dos 50% gera força também. Então pode ver ali, ó, que quando ele vem 50% ele gera candles bem direcionais, né? E se você está posicionado do lado errado, fica ruim o trade, tá? Mas é um canal. XLM. Tá aí. Dá uma limpada aqui. Tá. Fibo tá aí. Deixa eu só ver do 4 horas certinho. Se a Fibo é isso aí mesmo. Acho que é mais pra baixo essa Fibo. Ah, pior que eu acho que pegou mesmo. Pegou. Fibo tá certo. Daqui. Quando eu tinha desenhado, tava mais ou menos até aqui. Já pegou 50% e repicou.
Tá. Estamos em suporte. Deixa eu ver no 2 horas. Última vela de venda aqui. Bom. Então, order block junto com linha de FIBO de 0,618. Pegou uma vez, repicou, tá querendo voltar. Nesse ponto aqui, choque para alta, né? Veio, continuou, vamos lá. Então aqui seria um suporte bottom fishing, pegou aqui, repicou, rompeu ele, não foi bom que voltou ali, porque se fosse continuar alta, né, teria que pegar nesse suporte aqui e ir embora. Aí ele foi e voltou. Foi e voltou aqui, ó. Deixa eu ver desse fundo aqui se eu acho alguma coisa legal aqui. Pera aí. Algum suportezinho bacana aqui. Talvez aqui, ó. Talvez aqui seja um bom suporte. Deixa eu apagar esse de baixo para não ficar muito poluído. Então, por que esse daqui, tá? Porque topo, fundo, né? Fundo e aqui, ó, rompeu esse topo. Então, digamos aqui, esses topos aqui seriam os topos mais relevantes da parte mais funda. E foi justamente essa vela aqui, foi a última vela de venda que repicou e fez aquele choque lá que eu tinha marcado. Então, se ele voltar aqui e confirmar fundo aqui, isso aqui é do 15 minutos. Pode ser que dê um trade, apesar de não ter sido legal ali essa voltada, tá? Então tá aí. Se voltar aqui, vou até deixar um alarme aqui um pouquinho acima dele aqui. Porque às vezes ele, né? Vou deixar um alarme aqui. Deixa eu ver. 4 horas, como é que tá? Porque assim, ó, se não fizer fundo aqui, tá? Nessa região aqui de 0,37, tem muita chance de perder esse fundo aqui de 0,36 e aí fica ruim. Eu tô achando muito arriscado, na verdade. Deixa eu ver nos indicadores. Tá querendo armar uma altinha daqui mesmo. Vamos ver se já fez algum choque aqui. Ó, no 15 minutos pode dar trading aqui, ó. Bem aqui, no 15 minutos. Vou fazer esse movimento aqui, ó. Tá. E daí tem um segundo suporte. Segundo suporte aqui. Tá. Esquece aquele suportezinho do 15 minutos lá. É melhor trabalhar com o que a gente tem aqui. Se coletar liquidez desses fundos aqui, tá? Ó. Se coletar liquidez desses fundos aqui. Eita, hoje o teclado tá que tá.
aqui, tá? Se coletar ali, vier nessa faixa aqui de 0.38 mais ou menos, 38,3, tá? É bom para montar um trade já com stop aqui, ó. Já com stop, entendeu? Stop coladíssimo, tá? Isso aqui para arriscar, já com stop aqui. E aí, trade no 15 minutos, né? Você vai fazer take cedo e ajustar teu stop. E daí deixa rolar uma parte da fração. Porque já foi testado muitas vezes aqui essa região, entendeu? Então ele fez o choque para alta, voltou, tá nessa região aqui, ó, que aqui é a região do suporte. Se não segurar aqui, vai perder esse fundo, entendeu? Então tem que arriscar daqui onde tá, tem que trabalhar, e no 15 minutos ali fez um pivôzinho, então tem que trabalhar nesse pivôzinho, né? Olha a Emma Tilson aqui, ó, tá querendo vir para baixo do preço, daqui um pouquinho ela muda de cor, fica verde, fica branquinha. Então é bem possível que faça essa movimentação de 15 minutos aqui que eu mostrei para você, tá? Então seria um tradezinho do 15 minutos aí. Seria o risco-retorno perfeito, né? Com o stop aqui, então fica bem pertinho, tá? Se voltar ali. Se não voltar ali, fica ruim o risco-retorno. E não é bom que perca esse fundo aqui. Porque daí, suporte aqui, ó, já foi testado uma vez, zona de vácuo, segundo suporte só em 0.786, que é uma FIBO que vem muito, né? Aí seria 0.3, entendeu? 0.306. Então é isso. Essa é boa, Jonathan, essa EMA é muito boa. Tilson T3, 8 períodos, tá? XLM, padrão de triângulo simétrico. Usar um pouquinho da imaginação aqui, né? Pode ser. Com certeza, né? Quem pegar trade aqui, se isso aqui for o fundo mesmo, vai querer fazer take antes daqui, entendeu? Porque muita gente vai estar imaginando esse triângulo, né? Vai querer fazer take aqui assim, ó. Tá? Rompeu esse topo aqui, é take. Né? Às vezes nem vem romper, viu? Tem que fazer take super cedo aqui. Arriscado. Pode ser um triângulo simétrico sim, né? Como você falou. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. Rafael, você levantou a mão aí. Ativa o microfone. Tem que ativar teu microfone, você mesmo aí. Aí. Agora tem que ver se está funcionando teu microfone, né? A gente não tá te ouvindo. No chat aqui não tô escutando nada você. Bota no chat aí. Cara, DOT tô com uma posição de inversos aqui para deixar um bom tempo. Não analisei de novo não. Rafael, se não deu para falar, acho que é algum problema no teu microfone aí. Escreve qualquer coisa. Aí você tem que abaixar a mão e voltar para a plateia, tá? Acho que é o teu. Vamos lá, vou seguir. Escreve aí então, Rafael. Daí eu já vejo, tá? AVAX. Movimento feio, né? De AVAX. Bem feio esse movimento. Putz. Mas assim, ó. Olhando no macro, né? Aqui era um fundo. Imagina que não tem a direita ainda.
era um fundo muito importante a VAX. Então deu essa subida aqui, ninguém queria que perdesse esse fundo. Ninguém. O pessoal falou assim, não, opa, veio uma movimentação de alta, top, fez aqui um fundinho arredondado, explodiu com força, não podemos perder esse fundo. Aí vai lá e perde, entendeu? Então, depois que perde fundo, liquida uma galera de gente. Então, aqui, né, é uma zona que tem muito potencial de marcar fundo em AVAX, tá? Zona é muito potencial mesmo, porque já perdeu o fundo anterior, né? Só que isso dá uma desencorajada na galera, né? E vai ficar aqui acumulando, entendeu? Então, uma região boa de montar posições devagar. Em spot, tá? Que depois que ele der uma sambada aqui, coletar liquidez, ele pode repetir um movimento direcional. Então, para trade spot é muito legal, né? Se você tem paciência. Agora, para futuros, ainda tá com uma movimentaçãozinha que tá com típico de bandeira de baixa ainda, né? No semanal, né? Vamos ver. Ó, se eu for buscar aqui algum fundamento para alta, tem uma leitura aqui, ó, tá? Aqui é um choque, né? É o topo que originou o fundo mais baixo, ele rompeu, né? Então esse seria o fundo que originou o topo lá em cima e o bottom fishing seria aqui. Ele já veio. E agora tivemos então outra quebra. Deixa eu ver se quebrou isso tudo mesmo. Teve quebra. Não só teve quebra, como chamou, só com pavio, né, com fake, mas ele chamou bastante liquidez para essa região aqui, ó. Olha o tanto de topo nivelado que tem aqui, tá? Então, quem quer shortar, tá esperando coletar tudo isso aqui. Quem quer shortar, tá esperando coletar tudo isso daqui e tá esperando cravar em alguma resistência, tá? Ursos estão vendo isso, ó. Estão vendo aqui uma resistência, tá? Vão estar usando essa Fibonacci, aqui. Eu marcaria 0.786 aqui, ó, é o fechamento da ineficiência, tá? Então, essa região aqui é uma região que vai ter muito urso querendo shortar a VAX, tá? Então, o que eu quero dizer? Se você está de long, você tem que fazer take antes dessa região, tá? O take seria logo acima da captura desses topos aqui. Logo acima seria bom fazer take, porque a partir do momento que capturar pode acontecer um despejo. E daí o segundo take aqui em cima, tá? Para quem está de fora, tem que esperar voltar em algum suporte. Vamos ver. O ruim que agora ficou ruim de suporte aqui. Tá subindo. Se voltasse aqui, tá? Se voltasse aqui, é um bom, né? Um bom ponto aqui em 22,90, mais ou menos. Né? Não achei bom não. Ó, nivelado aqui embaixo, ó. Não gosto quando nivela. Vira ponto de stop, entendeu? Até pode segurar aqui, mas não é bom. Fica um pouquinho mais arriscado. Então talvez seria... Então o ideal teria que ir sem voltar nesse suporte, porque se voltar nesse suporte eu vou pensar na captura desse fundo. Então o ideal tem que segurar daqui mesmo, mas não tem nada mostrando pra gente que rompeu ainda. Então eu preferiria primeiro esperar uma inversão. Não dá pra ficar arriscando aqui não, tá uma zona muito traiçoeira, tá? Ó, sobe com tudo, ó, tá com a zona traiçoeira, ó, sobe com tudo,
candle de força, volta, já estopa, já volta de novo. Então a chance de você virar liquidez é grande. É grande. Tá? Tem que trabalhar com time frame maior. Então o melhor trade é esperar romper o topo aqui para shortar. Ou, como ele está trabalhando aqui, esperar voltar mais baixo aqui para tentar long. É isso, gente. Mas para spot tá legal, viu? Para spot tá legal. Porque quem tá de long aqui já armou posição aqui, ó. Bem aqui. Viu esse choque aqui, esperou voltar no bottom fishing, já surfou, né? Quem estava atrasado já pegou aqui nesse suporte aqui, ó, essa velinha de venda, né? Que já é pelo menos 50% da FIBO ali, ó. Se pegar abaixo de 50% da FIBO, ó, cravou aqui, tá vendo o nível de FIBO? E tá esperando romper esse topo aqui para realizar. Já tá dentro. Tá? Depois temos que olhar aqui, pessoal, no canal de altcoins, que eu postei várias altcoins na semana passada, um pouquinho mais, que estava um pouquinho longe o ponto de entrada, e eu não parei para voltar para olhar. Aí eu fiquei ali olhando, acompanhando o Pengo e a Lu, né? E daí as outras eu não vi se deu boa ou não, mas eu acho que tá lá perto do ponto, hein? Vamos lá, vou analisar mais uma só e daí vou finalizar, tá? Vamos pegar uma ali que, vamos ver ali em cima, LDO então. Depois pode pedir lá no pedido de análise, daí mais pra frente eu faço um vídeo, tá? Tem um canal ali, pedidos de análise. Então, ó, estrutura descendente. Aqui embaixo bottom fishing. Pegamos. Deixa eu ver se pegamos certinho. Vamos dar uma refinada. Saúde. No semanal pegamos, no 3 dias quase nivelou fundo aqui. Então, ó, estruturas descendentes. Toda vez que perde fundo importante, fica bom para long, né? Entendeu? Aqui, ó. Fundo importante era aqui, ó. Perdeu, acumulou, fica bom para long. Aí depois, fundo importante aqui, ó. Entendeu? Perdeu, acumulou, long. Só que toda vez que ele dá o long, ele não rompe o topo importante. Topo importante, ó, não rompeu. Topo importante, entendeu? Não, então tem chance de não romper, né? Então, ursos estão esperando chegar nessa região aqui para shortar e tá bem próximo. Então, risco retorno para long começa a ficar arriscado, né? Porém, tem esse viés desse suporte aqui embaixo. Se perder esse fundo de novo, é top, viu? Se perder esse fundo de novo, que até nivelou aqui, ó, pode pôr um alarme aqui. Isso aqui demora dias para acontecer, né? Semanas, na verdade. Então, se perder aqui, é top, porque aqui tem um fundamento de um order block virgem que gerou um movimento de alta, né? E aqui pode dar um repique forte em AGN, tá? Até uma inversão de tendência, né? Aí ele pode fazer um movimento explosivo, tá? Mas no tempo gráfico semanal já é um order block que pegou no semanal. No 3 dias e no diário ainda não pegou, né? Bom, de qualquer maneira, se quiser posicionar em long, tem que esperar a captura de liquidez de longados, tá? Tá querendo brigar no suporte aqui, ó. Risco retorno bom seria se voltasse aqui.
Se voltar aqui seria um bom risco-retorno. Deixa eu ver no 4 horas. Ó, 50%. Bateu, repicou, voltou. Tem suporte aqui, mas é um suporte fraco. Ó, se ele voltar aqui, tá? Vamos colocar aqui um alarme aqui em 0,97 e pouco. Se ele voltar nessa região, né, espera confirmar fundo, pode até paviuzar um pouquinho para baixo. Então, colocaria um stop, um pouquinho de folga aqui em 0,81 mais ou menos, tá? O stop em 0,81 com fundo nessa região. Isso seria bom, né? Seria bom, tá? Porque se não segurar aqui, aí lá embaixo. Mas tá legal. Para spot também, para spot tá ruim também. Tem que esperar voltar. Porque é muito volátil, né? Apesar de olhando assim parece que subiu pouco, mas daqui até aqui é 200%, ó. É muita coisa. Então tem que ficar esperto com essas moedas que a gente olha assim o gráfico, mas como é muito volátil, o gerenciamento, você entra com um pouquinho, já faz um arregaço. Beleza? Eu não montaria a posição aqui onde a gente está não. Porque 0.5 da FIBA é o seguinte, bateu em 0.5, fez o take, rompeu o topo, ótimo, está surfando. Voltou para 0.5, eu vejo como geração de liquidez no fundo. Então ele vai ficar batendo aqui, vai gerar liquidez para ser capturado. Então tem chance de até dar um repique aqui, né? Mas a maior chance é repicar e voltar a capturar, tá? Fica ruim. Então 0.5 é bom de fazer trade de uma vez só, e se arriscar a segunda é take super curto. Beleza? Então é isso aí. Fechou, pessoal? Semana que vem então fazemos mais uma live, na terça, 18h40. Amanhã eu vou postar essa live aqui. E tenho pedidos de análise ali, beleza? E obrigado aí pela participação de vocês. Fiquem à vontade de convidar a galera pro canal. Um abraço, boa noite para todo mundo. Valeu!